Fala, fiel torcedor! Agarre-se na cadeira, segure o fôlego e prepare o coração, porque a bomba que acabou de explodir no mundo do futebol é daquelas que fazem o chão tremer, os estádios rugirem e a nação corintiana ferver de indignação. Hoje, no pré-jogo do confronto entre Botafogo e Corinthians, uma declaração avassaladora, um verdadeiro soco no estômago do orgulho alvinegro, veio à tona e está incendiando as redes sociais, os bares, as arquibancadas e até as conversas de WhatsApp da Fiel. David Ancelotti, o técnico do Botafogo, soltou o verbo, abriu a boca e disparou uma frase que já entrou para a história como uma das maiores provocações do futebol brasileiro. Eles nem dinheiro têm. Sim, fiel, você ouviu direito? O homem que comanda o Fogão, aquele que chegou ao Brasil com pompa, circunstância e um sobrenome que carrega o peso de lendas do futebol mundial, resolveu mirar no coração do Corinthians e atirar com precisão cirúrgica, debochando do nosso amado Timão. Essa frase, essa afronta, esse desrespeito descarado é o estopim de uma guerra que promete abalar as estruturas do Brasileirão e fazer o futebol nacional nunca mais ser o mesmo. Vamos começar pelo começo, fiel, porque essa história é daquelas que merecem ser contadas com todos os detalhes, com toda a emoção, com toda a raiva que já está pulsando nas veias de cada torcedor corintiano que ouviu essa pérola. David Ancelotti, esse italiano de 35 anos, filho de ninguém menos que Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, o homem que já conquistou o mundo com o Real Madrid, Bayern de Munique e tantos outros gigantes, chegou ao Botafogo como uma aposta ousada. E olha só, fiel, ele não veio por um caminhão de dinheiro, não! Segundo fontes quentes, quentíssimas, que estão circulando nos bastidores do futebol carioca, o homem veio de graça. Isso mesmo, de graça, por questões contratuais que ninguém ainda entendeu direito, mas que mostram que o Botafogo, esse clube que já foi grande, mas que hoje vive de lampejos, conseguiu um técnico com currículo europeu sem gastar um centavo. E sabe o que é mais chocante? O salário dele é baixo, fiel. Baixo. Estamos falando de um cara que trabalhou nos maiores clubes do mundo, que estava ao lado do pai na seleção brasileira, que fala 5 idiomas, que tem a licença Pro da UEFA e que agora está no Botafogo ganhando o que muitos técnicos do interior brasileiro ganhariam. É ou não é para deixar qualquer um de queixo caído? Mas voltemos à bomba, porque o que realmente importa aqui é o que esse homem disse sobre o nosso Corinthians. Eles nem dinheiro têm. Essas palavras, fiel, não são apenas uma frase jogada ao vento. Elas são uma provocação direta, um tapa na cara, uma tentativa descarada de humilhar o clube que representa a paixão de mais de 30 milhões de torcedores. David Ancelotti, com sua cara de europeu metido, com seu sotaque italiano e seu jeito de quem acha que sabe tudo, resolveu apontar o dedo para o Timão e rir da nossa cara. Ele acha que pode vir ao Brasil, pisar no nosso solo sagrado e falar assim do Corinthians, como se fosse um time qualquer, como se fosse um clube sem história, sem peso, sem glória. Mas ele esqueceu, fiel. Ele esqueceu que o Corinthians é muito mais que dinheiro. O Corinthians é raça, é paixão, é a fiel torcida que lota estádio, que canta até perder a voz, que carrega o time no peito e na alma. Ele acha que pode nos diminuir com uma frase. Ele acha que pode nos calar com um deboche. Ele está muito enganado, fiel, porque o Corinthians não se curva, o Corinthians não se rende e o Corinthians vai responder dentro de campo. Vamos contextualizar, porque essa história é muito mais profunda do que parece. David Ancelotti chegou ao Botafogo há poucas semanas, trazendo consigo um currículo invejável. Ele foi auxiliar do pai em clubes como PSG, Bayern, Napoli, Everton e Real Madrid. Ele estava lá na beira do campo, quando o Real Madrid conquistava a Champions League, quando o Bayern dominava a Bundesliga, quando o Napoli desafiava os gigantes da Itália. Ele é um cara que entende de futebol, que respira tática, que sabe como montar um time vencedor, mas fiel, parece que ele não entendeu uma coisa: o Brasil não é a Europa. Aqui o futebol é mais do que tática, mais do que esquema, mais do que dinheiro. Aqui o futebol é emoção, é coração, é história. E o Corinthians, meu amigo, é a maior história de todas. David pode ter toda a experiência do mundo, pode ter aprendido com o pai, pode ter a licença Pro, mas ele cometeu um erro fatal. Ele mexeu com a fiel. E quem mexe com a fiel, sente o peso da resposta.
Agora, vamos falar da frase em si, porque ela é um capítulo à parte. Eles nem dinheiro têm? O que ele quis dizer com isso? Será que ele está falando dos desafios financeiros que muitos clubes brasileiros enfrentam? Será que ele está tentando dizer que o Corinthians não tem condições de competir com o Botafogo, que hoje vive sob o comando de um milionário como John Textor? Ou será que ele simplesmente quis provocar, quis jogar lenha na fogueira, quis criar um clima de rivalidade antes do jogo? Seja qual for a intenção, fiel, o que importa é que ele cruzou a linha. Ele desrespeitou o Corinthians, desrespeitou a Fiel, desrespeitou a história de um clube que já conquistou o mundo, que já venceu Libertadores, que já fez o planeta inteiro se curvar diante da nossa força. E sabe o que é mais irônico? Ele fala isso enquanto ganha um salário baixo, enquanto veio de graça pro Botafogo. É o sujo falando do mal lavado, Fiel. É o cara que não custou nada ao clube carioca apontando o dedo para o Timão, como se ele fosse o dono da verdade. Mas vamos parar um pouco e analisar o contexto, porque essa frase não veio do nada. O jogo de hoje é crucial. Botafogo e Corinthians entram em campo em um momento decisivo do Brasileirão. O Botafogo, sob o comando de David Ancelotti, está tentando se firmar como um dos favoritos ao título. Eles têm um elenco competitivo, reforços caros e a grana do Textor para sustentar o projeto. Já o Corinthians, fiel, está em um momento de reconstrução. O clube passou por altos e baixos, enfrentou dificuldades, mas nunca mesmo perdeu a sua essência. E é isso que David não entende. Ele pode ter todo o conhecimento tático do mundo, pode ter trabalhado com os melhores jogadores da Europa, mas ele não sabe o que é o Corinthians. Ele não sabe o que é a fiel torcida cantando "Vai Corinthians" no estádio lotado. Ele não sabe o que é a força de um clube que já superou crises muito piores do que qualquer deboche que ele possa soltar. E tem mais, fiel. Vamos falar do salário baixo de David Ancelotti. Isso é algo que está dando o que falar nos bastidores. Segundo as informações que circulam, o italiano aceitou um salário bem abaixo do que se espera de um técnico com o currículo dele. Por quê? Porque ele queria a chance de ser treinador principal, de sair da sombra do pai, de mostrar ao mundo que ele não é só o filho do Carlo. E o Botafogo, esperto, aproveitou a oportunidade. Eles conseguiram um técnico com experiência em gigantes europeus sem pagar o preço que clubes como Flamengo, Palmeiras ou Atlético MG pagariam. E sabe o que é mais curioso? Ele veio de graça! Isso mesmo, fiel, de graça! Por questões contratuais que ainda estão sendo destrinchadas, o Botafogo não precisou desembolsar R$1 para trazer David. É como se ele tivesse caído do céu, um presente para o Fogão, que agora usa isso como argumento para se achar superior ao Corinthians. Mas, fiel, vamos combinar. O que adianta ter um técnico que veio de graça se ele não entende o peso do que é enfrentar o Timão? Agora, vamos imaginar o cenário, porque isso é importante. Hoje, no estádio Newton Santos, o Botafogo entra em campo com a confiança nas alturas. Eles acham que com David Ancelotti no comando, com o dinheiro do Textor, com o elenco que eles montaram, são imbatíveis. E David, com essa frase, quis jogar mais gasolina no fogo. Ele quis mexer com o psicológico do Corinthians, quis desestabilizar o time, quis fazer a fiel duvidar da nossa força. Mas, fiel, ele não sabe com quem está mexendo. O Corinthians já enfrentou gigantes, já derrubou favoritos, já calou estádios inteiros. E hoje no Newton Santos, o Timão vai entrar em campo com sangue nos olhos, com raiva no coração, com a missão de mostrar a esse italiano metido que o Corinthians não é sobre dinheiro, é sobre alma. Vamos falar um pouco mais sobre David, porque ele é o centro dessa polêmica. O cara tem 35 anos, é jovem, é ambicioso e está tentando construir o próprio nome. Ele passou a vida inteira na sombra do pai, sendo auxiliar, carregando o peso do sobrenome Ancelotti. E agora, no Botafogo, ele tem a chance de ser o protagonista. Mas, fiel, parece que ele escolheu o caminho errado para começar. Em vez de respeitar o futebol brasileiro, em vez de entender a grandeza do Corinthians, ele preferiu provocar. Ele preferiu jogar sujo, usar o deboche, tentar nos diminuir. E isso, fiel, é algo que a gente não aceita. A fiel torcida não aceita desaforo, não aceita provocação, não aceita que um forasteiro venha ao Brasil e ache que pode pisar no nosso orgulho. E tem mais, fiel! Essa frase de David não é só uma provocação ao Corinthians.
É uma provocação ao futebol brasileiro como um todo. Quando ele diz, eles nem dinheiro têm, ele está dizendo que o futebol brasileiro é menor, que os clubes brasileiros são menores, que a paixão dos torcedores brasileiros não vale nada se não tiver dinheiro por trás. Mas ele está enganado, fiel. O futebol brasileiro é gigante, é mágico, é único. E o Corinthians é a prova viva disso. Quantas vezes o Timão já provou que o dinheiro não compra tudo? Quantas vezes a Fiel já mostrou que a paixão é mais forte que qualquer crise? David Ancelotti pode até ter aprendido muito com o pai, mas ele ainda não aprendeu a lição mais importante. No Brasil, o futebol é mais do que um jogo, é uma religião. Agora, Fiel, vamos falar do jogo em si, porque é lá que essa história vai ser resolvida. Hoje, no Newton Santos, o Corinthians entra em campo com uma missão: calar David Ancelotti. Cada passe, cada chute, cada gol que o Timão marcar será uma resposta direta à provocação desse italiano. E a Fiel, mesmo estando tão longe, vai estar lá no estádio, na TV, nas redes sociais, empurrando o time, mostrando que o Corinthians não se abala com palavras, que o Corinthians não se curva diante de provocações, que o Corinthians é maior do que qualquer deboche. David pode ter vindo de graça, pode estar ganhando um salário baixo, pode ter o currículo que for, mas ele vai aprender hoje que o Corinthians é imbatível quando a Fiel está ao seu lado. E sabe o que é mais interessante, Fiel? Essa frase de David Ancelotti já está reverberando pelo Brasil inteiro. Nos programas de TV, nas rádios, nas redes sociais, todo mundo está falando disso. Os torcedores do Botafogo estão adorando, claro, achando que o técnico deles é o rei da provocação, que ele já chegou chegando, que ele é o cara que vai botar moral no fogão. Mas, Fiel, deixa eles sonharem, deixa eles acharem que uma frase vai mudar o jogo, porque no final das contas o que importa é o que acontece dentro das quatro linhas. E dentro das quatro linhas, o Corinthians sempre foi gigante. Sempre foi o time que cala os críticos, que derruba os arrogantes, que transforma provocações em combustível para a vitória. Vamos imaginar, Fiel, o que está passando na cabeça dos jogadores do Corinthians agora. Eles ouviram a frase, eles sabem que David Ancelotti debochou do clube, eles sabem que ele tentou nos humilhar. E você acha que eles vão entrar em campo de cabeça baixa? Você acha que eles vão deixar isso passar? Não, Fiel! Eles vão entrar com raiva, com garra, com vontade de mostrar que o Corinthians é muito mais que dinheiro. Eles vão correr, vão lutar, vão suar a camisa como nunca, porque essa é a essência do Timão. E a Fiel, mesmo estando tão longe, vai estar lá gritando, cantando, empurrando cada bola, cada jogada, cada momento desse jogo que já entrou para a história antes mesmo de começar. E tem mais, Fiel! Essa provocação de David Ancelotti não é só sobre o jogo de hoje. Ela é o começo de uma rivalidade que pode marcar o futebol brasileiro pelos próximos anos. Porque se o Corinthians responder dentro de campo, se o Timão calar o Botafogo, se a Fiel mostrar sua força, David vai aprender que mexer com o Corinthians é jogar com fogo. Ele vai aprender que o Brasil não é a Europa, que o Brasileirão não é a Champions League, que o Corinthians não é um clube qualquer. E essa lição, Fiel, vai ficar marcada na carreira dele. Ele vai lembrar para sempre do dia em que tentou debochar do Timão e saiu do campo com a cabeça baixa, derrotado, humilhado, calado pela força da Fiel. Agora vamos falar um pouco mais sobre o Botafogo, porque eles são o outro lado dessa história. O Fogão está vivendo um momento de otimismo, com John Textor no comando, com dinheiro para investir, com um elenco reforçado. Eles acham que são os novos reis do futebol brasileiro. E David Ancelotti é a cereja do bolo, o técnico que veio para liderar esse projeto ambicioso. Mas, Fiel, vamos ser honestos, o Botafogo não é o Corinthians. O Botafogo pode ter dinheiro, pode ter um técnico com currículo europeu, mas não tem a alma do Timão, não tem a paixão da Fiel, não tem a história de um clube que já venceu o mundo. E é isso que David Ancelotti não entende. Ele acha que com uma frase, com um deboche, ele pode nos abalar. Mas ele está errado, Fiel. Ele está muito errado. E sabe o que é mais curioso? Essa história toda do salário baixo e da contratação de graça. Isso mostra que o Botafogo, apesar de todo o dinheiro do Textor, ainda está tentando fazer milagre com pouco. Eles conseguiram um técnico com o currículo de David Ancelotti sem pagar nada.
E agora ele ganha um salário que, para os padrões do futebol brasileiro, é quase uma piada. Mas, fiel, isso só prova uma coisa: o dinheiro não é tudo. O Corinthians já enfrentou crises financeiras, já passou por momentos difíceis, mas nunca perdeu a sua essência. E é essa essência que vai fazer a diferença hoje. É essa essência que vai calar David Ancelotti. É essa essência que vai mostrar ao mundo que o Corinthians é maior do que qualquer provocação. Agora, fiel, vamos pensar no impacto dessa frase. Eles nem dinheiro têm. Essas palavras vão ecoar por semanas, meses, talvez anos. Elas vão ser lembradas toda vez que o Corinthians enfrentar o Botafogo. Elas vão ser o combustível para a fiel lotar o estádio, para os jogadores entrarem em campo com ainda mais vontade, para o Timão mostrar que é gigante, com ou sem dinheiro. E sabe o que é mais incrível? Essa frase pode ser o começo de uma nova era para o Corinthians. Uma era de superação, de resposta, de vitórias. Porque, fiel, o Timão sempre cresce nas adversidades. O Timão sempre se levanta quando tentam nos derrubar. E hoje, no Newton Santos, o mundo vai ver isso de novo? Vamos imaginar o pós-jogo, fiel. Se o Corinthians vencer, se o Timão calar o Botafogo, se a fiel explodir de alegria nas redes sociais, o que vai sobrar de David Ancelotti? Ele vai ter que engolir cada palavra que disse. Ele vai ter que explicar por que achou que podia debochar do Corinthians. Ele vai ter que lidar com a pressão de ter mexido com a torcida mais apaixonada do Brasil. E, fiel, isso é algo que ele nunca vai esquecer. Porque o Corinthians não é só um clube, o Corinthians é uma nação. E a fiel, é uma força que ninguém pode parar. E tem mais, fiel. Essa história toda está mexendo com o futebol brasileiro inteiro. Os outros clubes estão de olho, os jornalistas estão comentando, os torcedores de outros times estão rindo ou tomando partido. Porque quando o Corinthians é provocado, o Brasil inteiro para ver o que vai acontecer. E hoje, no Newton Santos, o Brasil inteiro vai estar de olho. Vai estar de olho para ver se o Corinthians vai deixar essa provocação passar ou se o Timão vai mostrar mais uma vez que é o maior do Brasil. Agora, fiel, vamos falar da responsabilidade do Corinthians nesse jogo. Porque depois de uma frase como essa, o Timão não está jogando só por 3 pontos, o Timão está jogando pelo orgulho, pelo respeito, pela história. Cada jogador que entrar em campo hoje vai carregar o peso de 30 milhões de torcedores. Cada passe, cada chute, cada defesa vai ser uma resposta a David Ancelotti. E a fiel, mesmo estando tão longe, vai estar lá, empurrando, gritando, acreditando. Porque, fiel, a gente nunca desiste, a gente nunca se rende, a gente nunca abaixa a cabeça. E sabe o que é mais importante, fiel? Essa provocação de David Ancelotti pode ser o estopim para algo muito maior. Pode ser o momento em que o Corinthians acorda, em que o Timão se levanta, em que a fiel mostra ao mundo que somos imbatíveis. Porque, fiel, o Corinthians não é sobre dinheiro, o Corinthians é sobre paixão, sobre raça, sobre amor. E hoje no Newton Santos o mundo vai ver isso. O mundo vai ver que o Corinthians é maior do que qualquer deboche, maior do que qualquer provocação, maior do que qualquer técnico que acha que pode nos diminuir. Então, fiel, chegou a hora. Chegou a hora de mostrar quem somos. Chegou a hora de calar David Ancelotti. Chegou a hora de fazer o Brasil inteiro lembrar por que o Corinthians é o maior clube do mundo. Vamos lotar as redes sociais, vamos gritar nos bares, vamos cantar nas arquibancadas, vamos empurrar o Timão como nunca. Porque, fiel, essa frase de David Ancelotti não é o fim, é só o começo. O começo de uma resposta épica, de uma vitória histórica, de um momento que vai mudar o futebol para sempre. Vai, Corinthians! Isso muda tudo! O futebol não será mais o mesmo.